Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 12, Mateus 18, 32 a 35. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. A questão que eu quero levantar nesse texto, que é parte de uma parábola que Jesus conta sobre um patrão que tinha os seus empregados e um dos seus empregados lhe devia uma soma muito alta de dinheiro e não tinha condições de pagar aquela soma de dinheiro. Então, o que ele fez o patrão? Perdoou toda a dívida. O patrão era tão bom que ele podia descontar um valor mensalmente, mas não, ele perdoou toda a dívida. Só que aquele empregado, ele tinha um colega de trabalho que lhe devia um pouco de dinheiro, quantia relativamente baixa. E ele não perdoou a dívida do seu companheiro. Ele exigiu que o seu companheiro, mesmo com dificuldade, lhe pagasse a dívida. Isso chegou ao conhecimento do patrão. E o patrão então chamou este empregado e disse para ele exatamente isso que nós acabamos de ler. Eu te perdoei toda aquela dívida. Por que você não teve compaixão do seu companheiro, seu colega de trabalho, que te devia pouquinho de dinheiro? Por que você não perdoou ele também? E aquele patrão voltou atrás. E como aquele empregado não tinha como pagar, ele então o levou às autoridades para que ele pudesse pagar na justiça o que ele devia. O que eu quero pensar aqui não é simplesmente na questão do perdão, mas é na questão de compartilhar a bênção. Eu tenho vivido toda a minha vida falando exatamente isso. Baseado em Tiago, quando Tiago diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Vocês não se preocupam com os outros. E baseado nesse texto de Tiago e nesse texto que nós lemos, a bênção que eu recebo é para que eu possa abençoar aos outros. Aquilo que eu recebo de Deus não é para eu guardar para mim, não é para eu gastar só comigo, mas é para eu compartilhar com as outras pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber que existem muitas pessoas que estão em situação muito melhor do que a nossa. Mas também vamos perceber que existem pessoas em situação muito pior do que a nossa
E essas pessoas precisam da nossa compaixão. Essas pessoas precisam da nossa ajuda. Essas pessoas precisam que eu compartilhe com elas a bênção que eu recebi. E é isso que o texto nos mostra. Aquele empregado recebeu a bênção e não quis que o seu companheiro também recebesse. Pelo contrário, ele exigiu o pagamento de tudo. Compartilhe a bênção que você recebe, porque muitas pessoas também vão compartilhar com você as bênçãos que ele recebe. Então é uma troca de bênçãos. Eu recebo de alguém para distribuir, para compartilhar com aqueles que estão precisando. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.